Pessoal, o Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que não sugeriu trocar o Pix pelo sistema de pagamento dos Estados Unidos, né? O tal do Zelle. Ele publicou, falou o seguinte: jamais pedi substituição a do Pix. Publicou um vídeo também dizendo que a verdade é que nunca disse isso. Vamos ver o que ele disse? Agora, os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utilize aqui de pagamento. Agora, atualmente, a gente está contando com a sorte. Foi isso que ele disse em entrevista à TMC anteontem e hoje publicou dizendo que jamais pediu substituição ao Pix ou afirmou que a verdade é que ele nunca disse isso. O que ele disse? Josias, você que tem um português mais qualificado que o meu e tem um melhor entendimento das palavras, me diga o que o Eduardo quis dizer com o que ele disse. Você sabe, nós dizíamos ontem, Diego, e não vamos nos desdizer. Dizíamos ontem que, com a ajuda do Eduardo Bolsonaro, foi encontrado o grande déficit da família. O grande déficit da família Bolsonaro fica localizado entre as orelhas. Isso está muito reforçado pela movimentação, sobretudo do Eduardo e do Flávio Bolsonaro, nos últimos dias. Acabamos de rever as declarações do autoexilado membro da família Bolsonaro, anti-embaixador do Brasil na América do Norte. Não há nenhuma dúvida. Ele comparou o Pix ao Zelle, disse que esse mecanismo de pagamentos eletrônicos nos Estados Unidos, o Zelle, é semelhante ao Pix, foi o que ele disse. Então, palavras do Eduardo Bolsonaro, que embora esteja há muito tempo nos Estados Unidos, fala inglês, deve ter melhorado o seu inglês, mas parece ter piorado o português, porque já não sabe o que diz, né? Mas claramente ele disse, dá para ir para a mesa de negociação com os americanos. Qual é a principal queixa do governo americano para impor ou propor a imposição de uma tarifa de 25% contra exportações brasileiras? Um dos principais argumentos é de que o Pix estabelece uma concorrência desleal com bandeiras de cartões de crédito norte-americanas. Quando ele diz, tem aqui um Pix, um mecanismo semelhante ao Pix, e dá para ir para a mesa de negociação, automaticamente ele está a sinalizar que, do seu ponto de vista, o Brasil deveria colocar sobre a mesa o Pix. Então, ele pode até se desdizer, mas a essa altura parece meio tarde, porque os memes já estão circulando pelas redes sociais e eles que sempre tiveram esse hábito de emparedar os adversários nas redes sociais agora estão sendo emparedados, né? E no momento em que o irmão, o Flávio Bolsonaro, se esforçava no Brasil para se contrapor ao discurso do Lula, o Lula, obviamente, que não tem problemas de cognição, ele pressentiu que a defesa do Pix virou um elemento básico da campanha dele. O Lula fez com que o Pix subisse o palanque, o Pix virou o principal, nesse momento, o principal cabo eleitoral do Lula. Daí o esforço do Flávio Bolsonaro para se reposicionar em cena, e agora o Eduardo Bolsonaro também. Agora, por mais que ele esteja familiarizado com o inglês, uma vez que se autoexilou lá nos Estados Unidos, não deve ter desaprendido assim, de forma tão rápida, o português, né? O problema é que, de fato, há esse déficit ali entre as orelhas da família Bolsonaro e, por vezes, eles não medem as consequências daquilo que dizem, né? Eles deveriam, a essa altura, colocar ali levar a língua na coleira, né?
ou trocar a língua por uma fita métrica. A essa altura, os Bolsonaro deveriam estar medindo ali na escala dos centímetros, cada palavra que dizem, porque, de fato, cada palavra se transformou num míssil que eles atiram contra os próprios pés. Então, como disse, é tarde demais, Diego, porque a essa altura está muito claro que o Eduardo Bolsonaro quis dizer que, se eleito, o Flávio Bolsonaro não se incomodaria de levar o Pix à mesa de negociação com os Estados Unidos. Parte do eleitorado pode discordar disso. Talvez esse eleitorado que está ali no miolo, independente, que às vezes até não tolera o Lula, mas olha para o outro lado e vê esse tipo de observação e pode tapar o nariz e, mesmo não suportando, votar no Lula. É esse eleitor que vai decidir a eleição. E os Bolsonaro parece que não estão demorando a perceber isso, o óbvio, Diego. Pois é, Ronilson, você já morou nos Estados Unidos, né? Então, o Zelle, ele não é exatamente igual ao Pix, ele falou semelhante, até ele não falou igual mesmo, para ser justo com o que disse o ex-deputado, mas o Zelle, ele é organizado pelos bancos privados dos Estados Unidos, né? Diferentemente do Pix, que é pelo Banco Central, e ele não opera em todo o país. Uhum. E também não é 100% gratuito, né? Ele tem uma cobrança pelas transferências. Sim, ele cobra taxas, mesmo que sejam taxas pequenas. Só o fato dele ser fruto de um consórcio, um grande consórcio de bancos, já é uma limitação muito significativa. É claro que se você tem 4, 5 dos maiores bancos dos Estados Unidos, não sei se a gente pode listar aqui, mas se você tem 4, 5 dos maiores bancos dos Estados Unidos, você tem uma parcela significativa da população, sobretudo nas grandes capitais, né? Uma coisa é a gente estar falando de Nova York, outra coisa a gente está falando da área suburbana do Mississippi ou do Kentucky, seja lá onde for, só para fazer minimamente uma comparação. Então ele tem muitas limitações, é operado por uma empresa, né? A partir do consórcio desses bancos, operado por uma empresa, mas eu acho que o grande diferencial é que ele não é um projeto, como você falou, né? Não vem via Banco Central, ou em outras palavras, ele não é um projeto de governo, é uma solução que os bancos encontraram no sentido de um pagamento mais rápido, de uma comunicação maior entre eles, com muitas limitações, inclusive territoriais. Os Estados Unidos é um país gigantesco, que é muito diferente do Brasil também. Os Estados Unidos tem muitos bancos pequenos, que são quase bancos locais, né, que são bancos privados, mas bancos locais bem pequenos, de carteiras bem pequenas, e em muitos desses territórios mais suburbanos, de estados que não têm toda essa grande expressão, como os grandes estados que a gente conhece. Então, ele é muito mais limitado, muito mais restritivo. É tão interessante, só para voltar na fala do Eduardo, que ele fala que dá para colocar o Pix na mesa de negociação, porque os Estados Unidos têm o Zelle, mas ele sequer explica o que é o Zelle. Tá, tudo bem, eles têm o Zelle que dá para ser comparado, mas comparado por quê? O que é o Zelle? Como ele funciona? Quais são as dimensões de Zelle e Pix? Então é um sistema que não serve para o contexto brasileiro, não serve para o Brasil, em especial porque hoje o Pix é uma fonte de contribuição importante para muitos brasileiros que migraram não só para os Estados Unidos, mas para outros países, e contribuem diretamente com suas famílias e parentes, etc.